Palavra ao amanhecer, com o pastor Aleluia. Freire. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Senhor, estamos de volta com a oportunidade de meditar, de aprender um pouquinho. A nossa vida espiritual, ela deve ser cuidada todos os dias como uma planta. Aliás, somos comparados à lavoura. Somos chamados de lavoura de Deus. E é importantíssimo que a gente cuide todo dia, um pouquinho. Rega, aduba, todos os dias. E nós vamos meditar. Lucas capítulo 12, versículos 54 a 59. Nós vamos aprender hoje, meus amados irmãos, a respeito do tempo. Já ouviu falar dos profetas da chuva? Sempre houve profeta da chuva. Sempre houve aquelas pessoas que têm uma maneira, ou pensa que tem, uma maneira de conhecer as fases do céu, né? Então, Jesus Cristo não deixou nada em branco. Em tudo ele pontilhou. Então, vamos à palavra. Glória a Deus. Lucas 12, 54. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro cêntio. Louvado seja o nosso Deus. Eu sempre reclamo, eu sempre falo, eu sempre expresso que nós deveríamos ser um povo melhor. Porque nós somos bem instruídos, nós temos a palavra de Deus como uma fonte de orientação perfeita em todos os aspectos. Pela palavra de Deus, nós aprendemos muito, geografia universal, antropologia, aprendemos tudo, todas as matérias, botânica, aprendemos tudo, psicultura, tem tudo, a Bíblia Sagrada tem tudo. E tem esse almanaque. Eu me lembro, eu era menino e tinha o almanaque, compravam almanaque. Lá em casa, tinha a história de comprar o almanaque. E eu, até uns anos atrás, eu comprava o almanaque Abril. Já uma edição muito rebuscada, com todos os temas. Aliás, eu tenho aqui o almanaque Abril de 30 anos atrás, que fala sobre os troncos linguísticos. Foi onde eu tirei muita matéria para falar sobre as línguas semita, camita e assim por diante. Então, neste texto do Evangelho de Lucas,
O Senhor Jesus Cristo falando de oportunidade, a oportunidade daquela geração. Olha, os servos de Deus no passado não tinha nenhum documento escrito. Aí ouvia a voz de Deus, recebia uma visita de um profeta, tinha um encontro numa celebração. Geralmente as celebrações eram nos casamentos, nas colheitas, encontros de família, um ajuntamento de famílias, quando alguém mais tradicional, aquelas pessoas mais marcantes, os patriarcas e tal, quando falecia. Então, havia estes momentos de encontro. Mas passou aquilo ali, quando se via anos depois, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a pergunta: fulano ainda vive? Fulano ainda está vivo? E parece que eles tinham medo da má notícia. Ele não perguntava: como é que está teu pai? Como é que está tua mãe? Perguntava: ele ainda vive? Porque a morte é tão certa que eles não perguntavam pela pessoa se ela estava bem. Perguntavam era se ela estava viva. Bom, era assim no passado. Aí Deus, na sua infinita compaixão, levanta Moisés, Moisés escreve, depois vem os profetas escritores, depois vem os reis com suas crônicas, seus históricos. Aí chega o tempo do refrigério, o evangelho de Jesus Cristo, a missão de nosso Salvador Jesus Cristo. E as pessoas preocupadas com coisas corriqueiras. Aí Jesus diz para a multidão, o pessoal estava dividido, alguns iam só atrás de novidade, outros iam só para comer, porque o mestre era caridoso, quando via aquela multidão com fome, sem muito recurso, fazia milagres. Mas aqui, depois que ele trouxe uma mensagem muito difícil. Ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo, eu já acendi o fogo, e agora o que eu quero? Eu não vim trazer paz, porque aquela paz falsa, essa paz falsa que o povo fala, paz não é ausência de guerra. Quem tem paz até na guerra. Agora, o nosso Deus, na sua infinita bondade, deu para a humanidade a palavra, um documento da fé, um histórico da sua forma de tratar com o seu povo, com seus servos, um documento histórico da ação divina na sociedade humana. Aí, para alguns, era mesmo que nada. E o Senhor Jesus, agora, com esta oportunidade, ele diz para a multidão: vocês não têm discernimento. Vocês sabem fazer leitura até do céu. Olha para o céu, vê as nuvens avermelhadas. Vocês olham para as nuvens, aí diz: esta nuvem que vem do ocidente, ela vai trazer chuva, vai chover. Jesus disse: e assim acontece. Lucas 12, 54. Assim acontece. Vocês fazem uma leitura do céu. Faz uma leitura, diz que vai chover e chove. Aí, de repente, vem um vento do sul. Aí, olha, calma, vai ter calma. Não vá para o mar. Não vá para o mar. Este vento indica que vai haver calmaria. Vai haver calmaria. Então, não é dia de pescar. Não tem. Se a gente for, pode ficar por lá. Bom,
Jesus disse, e assim acontece. Acontece assim. Vocês têm realmente experiência para discernir a face do céu e a terra, o que acontece. Agora, isso é hipocrisia. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não entender, como não discernir este tempo, o tempo de oportunidade, o tempo da graça, a porta da graça aberta? Por que não entender que Deus abriu a porta da graça? Por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Por que não discernir este tempo? E era um tempo absolutamente diferente. Era o que os inimigos de Jesus Cristo faziam. Usava aquilo ali para fazer alarde. Esse homem é um endemoniado, ele é um louco, ele faz esses milagres pelo poder de Beelzebu, ele tem pauta com Beelzebu, ele tem pacto com Satanás. Em outras palavras. Aí Jesus, paciente, só às vezes que ele quase perdia a estribeira. Mas Jesus diz, vem cá, se eu expulso o demônio pelo poder de Satanás, por quem expulsam vossos filhos? Havia entre os fariseus, entre os sacerdotes, havia exorcistas. Havia alguns que ensaiavam expulsar demônios. Teve alguns que já, a igreja organizada, Paulo já convertido, teve os filhos de Seva que foram experimentar expulsar demônio assim, terceirizando. Em nome de Jesus a quem Paulo prega, aí o demônio disse, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? E o homem possesso lá, voou em cima dele, rasgou as roupas dele, deu uns tapas neles lá, saíram envergonhados, apanhados, a roupa rasgada. Porque eles usavam a prática do exorcismo. Jesus não usava o exorcismo, Jesus tinha autoridade sobre os demônios. É diferente, autoridade sobre os espíritos malignos. Jesus prometeu. Ele disse, eu vos darei autoridade, eu vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Hipócritas, por que não entendeis este tempo? Faz a leitura dos astros, faz a leitura das nuvens, faz a leitura da terra, faz a leitura do vento. Sabe quando vai chover, quando haverá tempestade. Deveriam saber fazer isso. E Jesus dá uma lição sobre reconciliação. Enquanto está andando, procura te reconciliar. Enquanto está indo para o magistrado com o teu adversário, faz um acordo. Entra em acordo. Lá ele vai propor conciliação. Então, concilia-te com teu inimigo enquanto não há condenação. Porque pode acontecer a condenação. Ele te leva ao juiz, o juiz te entrega ao meirinho e o meirinho te leva para a prisão, entrega ao cárcere, aos carcereiros. E eu te digo que não sairá dali antes de pagar o último ceito. A religião, na sua perversidade, criou o purgatório com este último versículo do capítulo 12. A maioria dos religiosos são perversos, ou mentiroso ou ladrão. Quando você tem fé, você evita as duas coisas. Mas quando é religiosidade, criaram o purgatório em cima disso aqui. E não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Aí passaram a extorquir as pessoas. Moedas de ouro, moedas de prata, muito dinheiro e até propriedade. As pessoas com medo
no dia da confissão, no dia da extrema-unção, quando o moribundo ainda falava, era dia de tomar o que ele tinha. Com base nisto aqui, absolutamente, terrivelmente mentiroso. Isso aqui não tem nada a ver com purgatório. Isso aqui está falando de tribunal. Isso aqui está falando de tribunal, de prisão humana. E não de prisão espiritual, purgatório que não existe. Mas fazia parte da falta de discernimento e da hipocrisia. Sabiam ler as nuvens, sabiam discernir o tempo, sabiam dizer quando ia chover ou não, mas não sabia que Deus estava dando oportunidade. Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa, que cada um busque a direção de Deus. Não espere você, quando eu me convertei, quando eu ficar santo Ninguém fica assim. Ninguém, não espere por isto. Sirva a Deus agora, peça misericórdia agora. E nós vamos orar e também suplicar, fazendo a intercessão pelo irmão Santiago e pela sua família, os seus filhos, seus netos, para o Senhor guardar cada um. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação. Te louvamos pelo Teu profundo amor, pela Tua graça. Agora, Senhor, abençoa toda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Te apresentamos, Pai, o Santiago, Senhor, seus filhos, seus netinhos, a irmã Aristênia, toma em Tuas santas mãos, guarda os meus irmãos da graça, abençoa toda a família, guarda a irmã Francisca, Senhor, opera na vida dos meus irmãos, dando vigor, graça e saúde. Pai querido, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!